A nossa atividade cultural de hoje, ela tem o prazer da participação do Dr. Jonas Kunzer Moreira Dornelles, que é doutor pela PUC e que tem uma tese a respeito do Dionélio Machado, nosso colega político, né? Diretor antigo do Hospital São Pedro. E ele, além da tese, ele é um indivíduo ativo na conservação ambiental e nos edifícios do passado, entre eles a casa do Dionélio Machado, e que ele é o responsável por um movimento coletivo da população no sentido de que fosse feita a preservação da casa e não demolida como estava programada para ser para um empreendimento imobiliário. Ele pesquisa também em obras do Dionélio para outros tipos de atividades, né? E eu acho que nós temos o máximo prazer de tê-lo conosco hoje e ouvirmos, então, o que ele nos tem a dizer de interessante. Jonas, a palavra é tua. Primeiramente, agradecer o convite e a oportunidade de estar com vocês aqui hoje, essa noite, podendo conversar sobre esse grande escritor, Dionélio Machado, um escritor que tem uma importância muito grande na nossa literatura aqui do Estado, apesar de não ter, talvez, recebido o reconhecimento à altura, né, digamos assim, né, por justamente, se a gente compara um pouco com o Érico Veríssimo, assim, a gente percebe que o Érico é hoje já não tanto, mas teve um espaço, né, muito garantido. Hoje em dia a gente tem que batalhar com a juventude para conseguir fazer, né, essa memória perdurar, e a minha luta é pela essa memória, né, da literatura gaúcha, do patrimônio literário, cultural do nosso estado. E, além disso, o Dionélio é um médico, né, que tem uma importância muito grande também, que muitas pessoas, às vezes, desconhecem a história dele na medicina, né, então espero estar apresentando um pouco das minhas pesquisas e dessa relação do Dionélio com a medicina, né, que eu fui encontrando. Então, a minha ideia é apresentar algumas fotos que eu fui digitalizando dos arquivos que eu fui encontrando do Dionélio Machado, falar um pouco da trajetória da vida dele, da biografia, e aí, em dado momento, eu vou, quando a gente chegar numa parte ali que ele começa a produzir literatura, eu faço um pouco da reflexão, trago a reflexão que ele fez sobre literatura e medicina, né? Então, esse ano a gente está fazendo 130 anos do nascimento de Dionélio Machado, está sendo um ano de muitas atividades para nós, né? Várias caminhadas que nós estamos realizando, palestras, e está sendo muito legal ter essa oportunidade, então, de, nesse ano, estar podendo tá trazendo essa figura, que essa personalidade, compartilhando, então, aqui com a Academia de Medicina, né, do Rio Grande do Sul, para também, nesse espaço, tá se falando dessa grande figura que foi Dionélio Machado. Então, começando sobre o nascimento dele, ele nasce na cidade de Quaraí, em 1895, uma cidade que, na época, toda a economia dela girava em torno do saladeiro que tinha na fronteira, ali no Rio, que era onde se produzia o charque, né? E o pai dele trabalhava no saladeiro. Além disso, era muito vinculado com o Partido Republicano lá da cidade, né? E uma cidade que muito humilde, digamos assim, mas apesar disso, o Dionélio estava muito próximo, então, de grandes personalidades de Quaraí, e com isso ele conseguiu ter acesso a um universo cultural, literário, já desde muito cedo, estando em contato com bibliotecas, com ocasiões formais em que se, né, valorizava a literatura. Quaraí, que é muito próximo ali do Cerro do Jaral, cercado de misticismo, né? E então o Dionélio, ele cresce, além disso, num ambiente que está muito próximo ali da Revolução Federalista, conhecido antigamente como Revolução da Degola, né? Ele nasce 2 dias antes do final da Revolução Federalista,
E quando ele é um bebê, chega a ter os fogos de artifício da celebração da paz, da Revolução Federalista. Os pais dele chegam a ficar, inclusive, com medo que os fogos de artifício machuquem os tímpanos dele, assim, que era uma festa tão grande lá na fronteira, com o fim dessa revolução que foi tão triste, de certo sentido, aqui para o nosso estado, né? E que Quaraí foi um centro ali, Santana do Livramento foi um centro muito, um campo de batalha verdadeiramente, né, da Revolução Federalista. Então, as histórias dos caudilhos, as histórias das batalhas, até brigas campais aconteceram muito próximos ali do Dionélio, e isso influenciou muito a infância dele, né? Ele comenta que ele brincava de, digamos assim, de guerrinha, né, com os seus amigos, assim, fingindo que ele era o capitão, fingindo que ele estava armando algumas situações ali, né, mas o que vai mais influenciar mesmo nele, digamos assim, que a gente pode ver nesse contexto, vai ser o quartel do Cati, que é um quartel que é montado no final da Revolução Federalista para, digamos assim, pacificar a Revolução Federalista, né. É um quartel que desenvolve, tem uma tecnologia muito grande, mas que acaba desenvolvendo uma espécie de poder paralelo em relação ao Estado brasileiro. Eles chegam a entrar, inclusive, em conflito com Borges de Medeiros, que era o governador da época, apesar de serem todos republicanos, né? Então, realmente se torna uma espécie de grupo paralelo, né, de poder, e que fica famoso na fronteira como um quartel na qual uma espécie de terrorismo político acontecia, se degolavam pessoas por qualquer coisa, né, viram uma espécie de espaço mítico, assim, do terror da fronteira, né. A figura principal, o coronel João Francisco, ele fica conhecido como a hiena do Cati, justamente porque ele defendia que, né, havia uma espécie de estoicismo ali na violência dos soldados, enfim. Então ele dava grandes discursos em meio aos mortos, fica uma figura meio lendária. Isso vai influenciar a infância do Dionélio, que vai então depois utilizar o quartel do Cati na sua obra O Louco do Cati, né? Então, isso é um dado importante, assim, da infância dele, claro. Um outro fato muito importante que vai influenciar e que eu vou relacionar com isso é que quando o Dionélio tem 8 anos de idade, uma criança ainda, ele vai ver o pai dele, então, chegar em casa certo dia esfaqueado, vindo de um duelo que tinha sido, né, provocado por alguém na rua, e o pai dele, então, vai decidir desarmado nesse duelo e é morto à traição. O oponente decide, né, se vingar e esfaquear o pai do Dionélio. E o pai do Dionélio, então, chega em casa, passa uma madrugada moribundo, né? E nesse sentido, o Dionélio muito cedo se torna um órfão, né? Ele até dá para a gente fazer uma certa análise de que seria essa experiência de ver o seu pai agonizando, né? Ele não chega a morrer na hora, costuram assim os ferimentos dele, né? Então ele chega a ver os médicos tentando salvar o pai dele. E a gente pode mais ou menos imaginar que aí seria a origem, assim, do Dionélio médico, né, vendo seu pai tentando sobreviver ali, né, e por causa desse falecimento do seu pai, que chegam a apontar que talvez teria uma causa política, porque seu pai era vinculado ao Partido Republicano, ou talvez uma causa profissional, porque seu pai trabalhava como agente aduaneiro, ou seja, que fazia o transporte de matéria-prima de Quaraí para o Uruguai, ou seja, pegava muitos crimes, né, de contrabando. Então talvez pegou algum contrabandista que esfaqueou ele, pode ser que seja questão dos maragatos e dos republicanos, enfim, né, mas o fato é que com 8 anos o Dionélio se torna um órfão, e a mãe dele, então, tem que começar a trabalhar como costurando para fora, assim. Eles conseguem uma pequena verba para comprar uma casa, e aí o Dionélio começa a trabalhar como vendedor de bilhetes de loteria na rua, né? Então até coloquei uma imagem ali que não é do Dionélio,
mas mais para a gente visualizar essa criança, assim, já com 8 anos trabalhando, né, então, na frente da loteria ali, e muito jovem tendo que estar em contato com o mundo público, assim, o mundo urbano da cidade, né, e o grande drama, então, é que o Johnny um dia vai ter que vender um bilhete de loteria para o assassino de seu pai. E ele comenta que, então, ele não quis falar com esse cara, mas que ele acabou aceitando fazer a negociação para conseguir aquele dinheiro, então, que poderia ajudar, digamos assim, a sua família a estar comprando um alimento, né? E aí, então, a mãe do Johnny fica muito ameaçada, assim, insegura naquele ambiente quase rural, às vezes, né? E aí é nesse sentido que o Cati começa a se tornar uma espécie de ameaça externa, né? Passa os soldados do Cati ali perto, a família dele tem medo de que, né, sofram alguma represália do coronel João Francisco, enfim, e tudo isso vai se entrando dentro do espírito do Dionélio Machado. Mas apesar disso, ele vai ter o apoio, então, de vários parentes dele, né? Então, ele tem um tio dele que foi prefeito de Quaraí quando ele era criança. Ele tem também um parente dele que é livreiro, que trabalha vendendo livros e organiza teatros, é um homem da cultura, assim. E esses parentes, então, vão conseguindo, digamos assim, oportunizar que o Dionélio tenha uma educação muito forte, assim, quando criança, né, ele vai ser, então, aluno do Aurélio Porto, que é um historiador bem importante, assim, da imigração alemã, depois nos anos 20, 30, mas que já tinha uma formação, acho que no Rio de Janeiro, e que foi professor do Dionélio lá em Quaraí, então, o Dionélio teve grandes mestres, assim, já na sua infância, né, e para pagar essa escola aqui com o Aurélio Porto, que era uma escola particular, ele dava aula de português para os uruguaios. Então ele já trabalhava desde muito cedo, né? E ele comenta que precisava ensinar português para os uruguaios porque naquela época o fato de tu ser uruguaio às vezes já era uma ameaça de vida ou morte, né? Então no sotaque se identificava o sotaque de uruguaio, já corria risco de vida, de inclusive ser morto, né? Degolado. Então Dionélio ele cresce trabalhando muito assim, tem vários trabalhos como vendedor na livraria do tio dele, né, esses trabalhos de monitor, assim, na escola, e aí, então, a gente vê que ele tem essa possibilidade de estar se desenvolvendo de alguma maneira, né, e vai, então, desde cedo, buscando uma oportunidade de transformar a sua vida, né? E aí, nesse sentido que a gente vê que, naquela época, principalmente, a oportunidade de sair ali daquela realidade mais de uma cidade do interior era se tornar um doutor, se tornar um médico, né? Ou então um advogado, né? Os bacharéis, assim, eram aquelas figuras que muitas vezes tinham, então, uma possibilidade de ascensão social se não fosse herdeiro de terras, se não fosse herdeiro de uma riqueza, era tu ir para a cidade e tá fazendo uma formação como bacharel, né? Então, ele vai, então, se dedicando muito para fazer essa trajetória dele como médico, e aí, então, ele vem, quando ele está com 17 anos, ele vem para Porto Alegre para fazer os chamados cursos preparatórios. Nessa época, o vestibular, ele era realizado por etapas, assim, então, cada prova que tu passava, ela ficava ali registrada que tu já tinha passado, não precisava fazer todas as provas sempre, né? E aí ele começa a estudar com um professor que era tio do Augusto Maier, que era conhecido como Velho Maier, numa escola que ficava ali na Duque de Caxias, muito perto ali daquela seta ali, né, na esquina da Duque de Caxias com a Espírito Santo, na Praça da Matriz, ali tinha essa escola do preparatório do Velho Maier, né, que era professor de latim e vários conteúdos, e nessa escola ele vai, então, conhecer várias figuras muito importantes da vida dele, né, amigos ali que ele vai levar para o resto da vida e que são escritores que se tornam escritores muito famosos, né, como, por exemplo, o próprio Augusto Maier,
o De Souza Júnior, o Alceu Vamosi, toda uma geração ali de jovens influenciados pelo simbolismo, pelo naturalismo. E aí, junto com esses jovens, ele vai morar na esquina da Espírito Santo, ali naquela outra seta que a gente tem uma foto da época de Porto Alegre, né? Numa república que eles vão chamar então de República do Império, porque justamente ficava no Beco do Império, né? Então era uma república estudantil que ficava no Beco do Império, e eles deram esse trocadilho da República do Império, né? E esse período, então, ele começa a mergulhar na literatura de fato, conhecer, ler todos os clássicos, ler Dostoiévski, ler Eça de Queiroz, Machado de Assis, vários escritores, Flaubert, escritores que influenciam muito ele, né? E por ele estar nesse convívio, nessa época o Alceu Vamosi já tinha um poema publicado no Rio de Janeiro, era um escritor que tinha um reconhecimento já nacional. Ele convive muito próximo, assim, então, com essa realidade. Também já havia o grupo do Eduardo Guimarães, poeta simbolista também muito forte, fazendo saraus ali naquela praça que fica em frente à Santa Casa, né? Era ali onde se reuniam os grupos dos poetas simbolistas. E o grupo do Dionélio vai se reunir na antiga Praça da Harmonia, que é a Praça Brigadeiro Sampaio, hoje em dia. Ali tinha um recanto antigamente, que era então esse espaço que é onde aconteciam né, era a Praça da Harmonia, ela acabava ali de frente para o Guaíba, ela não tinha ainda o aterro, né, e era entre essas florestas, então, que o grupo do Dionélio se reunia para ulular versus a lua, né, como eles brincavam, assim, de recitar poemas simbolistas, e versos, né, que eram muito famosos daquela época. Enfim, Dionélio convive com todos os escritores, assim, daquela geração ali dos anos 10, 20, né. E aí, nesse período, ele acaba largando um pouco de mão dos estudos, ele vive uma vida um pouco boêmia, assim, e não consegue finalizar, então, os preparatórios para entrar no curso de medicina. E mais ou menos nesse momento acaba acontecendo, né, o período que inicia ali a Primeira Guerra Mundial, e com a Primeira Guerra Mundial, o parente, digamos assim, que dava um suporte um pouco ali pro Dionélio, acaba ficando um pouco empobrecido por causa da guerra. O Dionélio dava aula de português para estrangeiros, que nessa época tinha muito italiano, alemão, imigrantes aqui em Porto Alegre, então ele sobrevivia fazendo um dinheiro como professor de português, né, para estrangeiros, mas acaba ficando dificultosa um pouco a vida dele, e ele volta então para Quaraí, e sem ter concluído, digamos assim, a trajetória dele como bacharel, mas já tendo uma grande experiência como professor de português, ele acaba sendo nomeado como professor de português da Escola Municipal de Quaraí. E pelo fato de ele já ter uma experiência e ser alguém que era muito sério, assim, no seu trabalho, ele acaba sendo, logo em seguida, sendo nomeado como diretor da escola. E nessa escola que ele vai conhecer a futura esposa dele, a Dalgisa, que era professora de música na escola. Eles inicialmente são colegas, se conhecem ali dos corredores, mas certa noite o Dionélio está então voltando para casa de um carteado que ele estava jogando, e ele escuta alguém tocando Beethoven lá em Quaraí, a música, a chamada Patética de Beethoven, e ele fica se perguntando, né, quem é que está tocando então essa música tão bonita de noite aqui em Quaraí, eu preciso conhecer essa pessoa. E aí ele vai então vai procurando o som, encontra a janela de onde está vindo aquele piano tocando, com um pouco de cuidado bate na porta e vai então descobrir que era a Dalgisa que estava tocando piano. E aí eles começam a conversar, são colegas, enfim. A conversa vai noite adentro, e eles então começam um noivado que vai se formalizar no casamento, então, em 1921, né? O Dionélio, então, com a intenção de formar a família, ele insiste mais uma vez em estar conseguindo uma formação profissional mais séria em Porto Alegre. Ele volta para Porto Alegre
para tentar conseguir um emprego melhor e consegue curso para funcionário público da Secretaria de Obras do Estado, e aí ele vai se tornar funcionário público mais ou menos por esse período de 1921 ali. E aí, com o cargo de funcionário público da Secretaria de Obras Públicas do Estado, ele vai acabar muito próximo do governo do Borges de Medeiros, que já era um grupo político, né, os republicanos, o Partido Republicano Rio-Grandense, que vinha da filiação familiar dele, eles eram republicanos, e o Dionello, então, já tinha uma trajetória, gostava muito do jornalismo político, assim, vai então ter suas primeiras publicações como jornalista, assim, mais atuante, né, no âmbito político, é a época do Washington Luiz, aquela época que está tendo o tenentismo, todas aquelas revoltas, assim, da República Velha, né, e o Borges de Medeiros está um pouco em conflito com ali a República do Café com Leite, digamos assim, de São Paulo e Minas, né, e o Dionelli começa, então, a fazer um jornalismo político bastante afiado, que vai deixar ele muito próximo, assim, do Borges de Medeiros, então ele vai conviver muito com o núcleo político do Partido Republicano, ao ponto que ele vai servir de estafeta para o Borges em uma visita ao Rio de Janeiro, que era a capital federal da época. Vai então ser nomeado como esse funcionário, digamos assim, correspondente do Borges, e vai estar em contato então com todo o núcleo político nacional, né, do governo federal. Os deputados, senadores, enfim. E aí, naquela época, tinha vários esquemas de corrupção acontecendo, que depois vão se refletir nas primeiras obras dele, ele vai fazer uma denúncia. Mas nessa época, então, ele vai publicar o primeiro livro dele, em 1922, desculpa, que é a Política Contemporânea, Três Aspectos, na qual, então, ele vai fazer uma análise de conjuntura, sobre qual caminho o Brasil deveria seguir após a Primeira Guerra, um caminho que ele acredita que é de pacificação e desarmamento, para não provocar revolta em relação aos Estados Unidos, que estavam numa tentativa de colonização das Américas, vai questionar, enfim, a dinâmica que estava acontecendo lá na República Café com Leite do presidente, né, do país, e surge, assim, na literatura como um jornalista político, né. Acontece que, então, tem a Revolução de 23, que vai ser uma nova revolução bastante sangrenta aqui do Estado, né, e essa revolução, o Dionelli, como ele está muito próximo do Partido Republicano, a esposa dele percebe que ele está muito envolvido ali naquele conflito, né, e fica um pouco com medo, assim, que aconteça alguma coisa, afinal tem muitas mortes, chega inclusive a ter degola também nessa revolução, né, e aí a esposa dele pede para ele retomar aquele sonho antigo que ele tinha de fazer medicina, e aí ele vai, então, como faltavam só algumas provas para ele fazer e passar no vestibular de medicina, né, ele vai, então, se dedicar a estudar medicina e vai, acredito que em 1924, entrar, então, no curso de medicina na Faculdade de Medicina de Porto Alegre, que vem a ser depois, acredito que o curso da URGS, né. E nesse período que ele está estudando para o vestibular, que ele ainda é um funcionário público, mas ele está estudando para passar na medicina, né, ele vai morar no Arraial da Glória, que na época é um bairro bastante rural, bastante ainda com pouco transporte, né, mas que tem o final da linha do bonde ali no Arraial da Glória. E mais ou menos vai ser esse o cenário, digamos assim, que ele vai conceber a história dos ratos. Certo dia, a mãe dele visita ele ali, ele está estudando num domingo, assim, diz que ele estudava quase que 18 horas por dia, e a mãe dele visita e conta a história, então, de que um dia ela tinha deixado o dinheiro em cima da mesa e não conseguiu dormir por causa que tinha medo que os ratos roessem o dinheiro, né, que estavam ali em cima da mesa. E aí ele vai se divertir um pouco, assim,
porque ele tinha medo que a mãe dele começasse a ficar doente, quando viu que era só esse medo, assim, ele fica um pouco rindo, assim, do medo dela, mas ao mesmo tempo pensando como valia a pena escrever aquela história, né? Ao mesmo tempo, antes de ele morar no Arraial da Glória, ele morava no centro de Porto Alegre, ali na General Bento Martins, eu acredito, perto ali da Casa de Cultura Mário Quintana, ali onde tem o Exército ali. Ele morava numa rua ali no centro de Porto Alegre, né? Então, a gente pode mais ou menos ver qual que foi o universo espacial, assim, geográfico, na qual ele concebeu, digamos assim, os ratos, né? Morando no centro de Porto Alegre, trabalhando como funcionário público numa repartição do governo, né? Depois ele vai para um bairro bem periférico, onde tu chega no centro de bonde, numa viagem que demora um pouco, né? E aí ele vai concebendo, então, o conto dos ratos, mas ele inicialmente é um conto, ele não fica satisfeito com esse formato de conto, ele acha que falta alguma coisa ali, e ele vai, então, escrever uma série de contos nessa época, ali a partir de 24, 25, 26, que vão dar origem, então, ao livro Um Pobre Homem, que vai ser o primeiro livro de literatura dele, de ficção, né? Nessa época ele tenta escrever um romance também que se chama O Estadista, que vai sair só póstumamente, vai ser só póstumamente publicado, porque ele não parece que não fica satisfeito com esse livro. É um livro que reúne todas aquelas memórias dele quando ele foi lá para o Rio de Janeiro, viu os esquemas dos deputados, enfim, né? Mas é um livro ainda que tem uma estética assim que lembra muito uma literatura do século XIX, não tem ainda um acabamento formal tão grande como vai ser o Dionélio, já mais modernista, digamos assim, dos ratos, né? Muitos contos em primeira pessoa, que é uma coisa que o Dionélio depois vai acabar largando de mão, usando só a terceira pessoa, uma coisa mais impessoal, assim, né? Então, nessa época, ele vai retomando a ideia da literatura, ele vai decidindo se aproximar um pouco, então, da, da, da produção literária. E aí ele finalmente, então, lá pelo quinto ano de medicina, ele passa em medicina, né? Vai estudando, então, e lá pelo quinto ano, então, ele passa no concurso para o Hospital São Pedro, né? O Hospital Psiquiátrico São Pedro, vai se tornar um médico ali do corpo, né? De trabalho. E o São Pedro, ele estava bem nesse período desenvolvendo ainda, e aí agora, agora eu sei que eu com certeza vou saber menos. As minhas informações aqui são reduzidas, né? Mas eu sei que o São Pedro ele estava ainda se modernizando, o corpo técnico estava precisando de um aperfeiçoamento, né? E por causa disso, então, assim como o Dionélio, vários médicos decidem fazer uma especialização no Rio de Janeiro, e o Dionélio vai ser um desses que vai, então, ele passa, assim, eu acho que ele passa para o Hospital São Pedro em 28, e em 1930 ele já está fazendo um estágio doutoral lá no Rio de Janeiro, né, que ele vai passar 2 anos, então, estudando, fazendo um doutorado, né, em psiquiatria e neurologia lá no Rio de Janeiro. E é interessante que essa oportunidade que o Dionélio vai ter de estudar, fazer o doutorado dele, a pós-graduação, vai ser uma oportunidade muito única nesse contexto, porque não havia muito pós-graduação no Brasil ainda, era uma coisa muito incipiente, assim, e isso vai fazer, então, digamos assim, vai trazer toda uma perspectiva mais científica para o Dionélio, para a atuação de medicina dele, né, que até então, pelo que eu sei, os bacharéis, assim, eles eram mais beletristas, assim, mais uma coisa mais retórica, né, e esse trabalho de laboratório, de pesquisa, era uma coisa que ainda estava se desenvolvendo, e a gente vai ver, então, o nome do Dionélio nessa publicação da Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, que é uma das primeiras sociedades brasileiras científicas, assim, pelo que eu li, né, e vai ter uma revista acadêmica no sentido, assim, de publicação de artigos e discussão mais científica mesmo, e a gente já vê o nome do Dionélio ali, né? Ele trabalha como assistente de laboratório na clínica, então a gente vê ele auxiliando ali certos procedimentos, né? Esses são os artigos que estão na revista, eu fui lá procurar.
Eu creio que ali o nome do Odilon Galotti, ele era um médico psiquiatra que trabalhava no chamado Hospício Pedro II, né? Então ele fazia relatos desse hospital psiquiátrico ao vivo ali para o, né, e o Dionélio assistindo. Além disso, ele também então conviveu com o Juliano Moreira, que foi um psiquiatra baiano responsável por introduzir a psicanálise na universidade. Pelo menos é o que eu li, né? Isso já bem nos primórdios, assim, 1930, 1927, o Juliano Moreira, um psiquiatra negro, isso é muito legal, que eu acho de destacar, né? Que o Dionélio ele vai conhecer então a psicanálise por via do Juliano Moreira, que tem uma importância depois também, a gente vai ver, mas Juliano Moreira, psiquiatra negro, vai ser aquele que vai então estar primeira vez falando de Freud ali para o Dionélio. Ele vai receber esse conhecimento, assim, da psicanálise, então, muito mais para um lado mais científico, assim, né, como uma espécie de método da psiquiatria, né. E então o Dionelli, ele vai estar lá também em 1930 vendo a Revolução de 30 do Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro, em primeira mão, né. O filho dele nasce, se eu não me engano, durante, assim, a Revolução de 30, ele até fica angustiado que talvez não tenha um médico, né, ou alguém ali para fazer o procedimento do filho dele, e vai ser esse Austregeliso, né, que é um professor bem importante da época, que o Dionélio fica bem próximo dele, que vai estar fazendo o parto do Paulo Machado, né, também que depois vai ser o filho do Dionélio, que nasce lá no Rio de Janeiro, que vem a se tornar psiquiatra depois. Então, o Dionélio está nesse universo lá do Rio de Janeiro, se tornando, enfim, então, doutor em psiquiatria e neurologia. E quando ele volta para o Rio Grande do Sul, então, ele vai ser reconhecido como um dos pioneiros da psicanálise no Rio Grande do Sul. Né? Ele vai publicar uma tradução, ele publica a tese de doutorado dele, né, que é uma definição biológica do crime, na qual ele vai relacionar direito com uma análise mais biológica, digamos assim, afirmando que, digamos assim, existe uma espécie de variação biológica nos indivíduos e existem indivíduos mais propensos, digamos assim, a excessos, né, que a gente pode reconhecer como violência, né? Então, existe uma variação natural que faz com que certos indivíduos sejam mais exteriores, assim. No entanto, vai ser a sociedade que vai determinar se há, digamos assim, aonde que a violência pode ser canalizada, né? Como, por exemplo, o exército, o futebol. E aí os criminosos e os loucos são justamente aqueles que não conseguem fazer a distinção entre esses espaços socialmente aceitos de sublimação da violência, digamos assim, e acabam então cometendo um excesso socialmente inadequado, né, um crime. Essa mais ou menos é o básico, súmula, assim, né, um pouco exagerada, resumida da tese dele, né, da definição biológica do crime. E ele vai publicar esse manual, que é o Elementos de Psicanálise, que é uma espécie de resumo, assim, bem atual ali para a época da psicanálise freudiana, um manual de um psicanalista italiano, Eduardo Weiss, que já chega na ideia de pulsão de morte, chega nas ideias bem contemporâneas ali para os anos 30, né, do pensamento freudiano, e o Dionélio se torna, então, esse grande introdutor da psicanálise aqui no Estado, fala de Freud, enfim, gera até certas controvérsias, digamos assim, nos meios por estar trazendo a explicação da sexualidade para certos sintomas psíquicos, o que na época era uma espécie de escândalo, assim, né? Mas a gente pode ver nessas duas caricaturas que tem dele aqui, que são caricaturas de um artista austríaco que está exilado aqui em Porto Alegre, que é o Gustav Epstein, que ele é um artista, assim, bem importante ali dos anos 30, né, austríaco, que faz, então, duas caricaturas do Dionélio, que demonstra que o Dionélio tinha uma certa proeminência, digamos assim, no meio social, né, aqui do Rio Grande do Sul,
E é mais ou menos nessa época que o Dionélio vai conhecer o Érico Veríssimo, possivelmente numa dessas publicações que ele faz com a editora do Globo, da tese dele, ou então desses manual de psicanálise. E aí o Dionélio, numa dessas, ele conversa sobre Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, que é um livro que tem um personagem médico, né, que tem toda uma discussão sobre medicina social muito interessante, e o Dionélio conversa com o Érico, meio que dá uma consultoria para o Érico sobre como os procedimentos médicos ali, né, que estavam acontecendo nessa obra, enfim, e vai ser nesse contexto também, então, que eles vão, o Érico Veríssimo vai estar propondo para o Dionélio publicar aquele texto dos ratos, né, num concurso que tinha para um concurso nacional, que o prêmio seria uma edição do livro, né. Então, eu vou dar uma acelerada aqui para chegar um pouco nas conclusões, mas então o Dionélio vai escrever Os Ratos em 20 Noites, assim como o Érico, né, eles fazem meio que uma parceria ali, o Érico vai escrever Música ao Longe, e mais ou menos nesse contexto, o Dionélio começa a se envolver com a Aliança Nacional Libertadora, que era um grupo progressista que unia toda uma frente ampla, digamos assim, de pessoas que estavam contrárias ao regime do Getúlio Vargas, que vinha cada vez mais se tornando mais e mais autoritário, né? Até 1937, quando vem o Estado Novo, que daí de fato é uma ditadura, que tem lei de segurança nacional, enfim, mas existem vários sinais de que o Getúlio Vargas, o regime de Getúlio Vargas, estava se tornando uma ditadura, e a Aliança Nacional Libertadora, então, unia, digamos assim, várias frentes, assim, né? Então, intelectuais, escritores, operários, sindicalistas, feministas, figuras do movimento ali, a gente pode ver, tem uma liderança negra ali, tem uma poeta feminista aqui, a Maura de Cera Pereira, um advogado, né, o Aparício Cora de Almeida. Então, era uma frente ampla, assim, contra o autoritarismo, e o Dionélio vai ser justamente o presidente regional dessa aliança, né? E aí, por conta da exposição dele, enfim, de ele estar sendo uma liderança que dá, é um grupo que gera uma multidão ali, ele vai estar correndo risco, enfim, ele bate de frente com Flores da Cunha aqui no Rio Grande do Sul, e vai então acabar sendo preso num movimento assim nacional de perseguição da Aliança Nacional Libertadora, e a gente vê que essa prisão dele vai gerar toda uma reação por parte justamente do Sindicato dos Médicos aqui do Rio Grande do Sul. A gente vê que eles organizam uma campanha justamente falando sobre o caráter, né, a qualidade, o valor dessa figura que era Dionélio Machado, um médico muito importante para o Rio Grande do Sul, serve como um exemplo, então, de que o regime estava sendo extremamente violento, né, com todo mundo. O Dionélio fica preso ali no presídio das Bananeiras, depois, então, vai até o Rio de Janeiro, onde ele fica preso na mesma prisão que a Olga Benário, que o Graciliano Ramos, que o Luiz Carlos Prestes, né, que o Caio Prado Júnior, e o Dionélio vai ser o responsável, então, por elaborar uma espécie de documento que vai ser apresentado ao ministro Macedo Soares, que vai, então, denunciar a situação calamitosa que estavam a casa de detenção, né, o ministro da Justiça do Getúlio Vargas, e nesse ato, então, que fica conhecido como a Macedada, por causa do nome do Macedo Soares, o Dionélio acaba sendo solto, então, e voltando para Porto Alegre. Quando ele volta para Porto Alegre, então, ele fica inicialmente com medo, um pouco de ser preso de novo, mas ele vai ter toda uma campanha de anistia para ele, né? E aqui, então, a gente tem a celebração ali da festa de reintegração do cargo dele de médico, chefe de divisão do Hospital São Pedro, né? Justamente tinha uma campanha muito forte ali do Sindicato de Médicos para homenagear ele, para destacar, né, a importância dele. E aqui, então, é quando ele consegue retomar o cargo dele como médico do São Pedro, né?
E a gente vê que já tinha todo um interesse dele literário também, por causa dos ratos, né, que teve um impacto muito grande. E nesse momento, então, ele vai retornando à esfera pública dele, tá, como um agente público, né. Em 1942, ele publica O Louco do Cati, que vai ser a segunda obra dele. Ele publica numa espécie de... Ele começa a ter uma taquicardia, assim, começa a ficar adoecido, com palpitações, e ele então fica acamado, ninguém sabe o que acontece com ele, o que ele tem, né? E nesse processo de tratamento e cura, ele decide escrever esse livro, contando esse livro da cama, como se fosse uma espécie de... narrando, né? Um livro escrito que é por via da narrativa, com a esposa dele escrevendo, então. E então é uma coisa única, assim, né, da história, da literatura, um livro que é escrito da cama sendo contado, né? E que, por isso que tem um caráter super oral. Vai ser mais ou menos nessa época que ele vai morar, então, na casa do Petrópolis, que é a casa que a gente faz toda a mobilização ali para preservar, né? Justamente por causa dessa importância do espaço de memória para o Dionélio Machado, justamente um espaço que ele está se consolidando como escritor. Nessa época, toda a família dele, família de músicos, faziam serões ali na sala da frente, vinham escritores, o genro do Dionélio, Rubens Bordini, era aviador da Varig, depois chega a ser até vice-presidente da Varig, então era uma figura que tinha uma circulação muito grande, eles tocavam muito os instrumentos, enfim. Então, uma história muito bonita, assim, que acontece de superação, digamos, né? O netinho do Dionélio ali, Sérgio Machado, que né, tá vivo até hoje, conta os relatos dessa casa aqui, né? O Dionélio ali na lareira, enfim. Aí o Dionélio começa a escrever outros livros, publica outros livros e vai se tornar deputado estadual pelo Partido Comunista Brasileiro. Ele vai ajudar a escrever a seção sobre saúde pública da Constituinte de 1947, e então ele tem ali um trabalho muito forte, muito atuante. A gente vê nas atas da Assembleia ele discutindo com Brizola, com João Goulart, que também era deputado nessa época, uma atuação muito democrática, assim, discutindo com vários partidos, né, o PTB principalmente. Ele tenta propor uma aliança com o Alberto Pasqualini. No entanto, o Partido Comunista é cassado nessa época pelo Eugênio Gaspar Dutra, e aí o Dionélio vai perder o cargo dele como deputado, porque é uma cassação nacional. Eles tentam recorrer, não conseguem, enfim, daí ele entra um pouco em crise, né, segue ali próximo um pouco do Partido Comunista. No entanto, acontece um episódio, assim, que é, a Assembleia está produzindo esse quadro aqui, com os deputados, né, constituintes de 47, e pedem uma foto para o Dionélio Machado, e o Dionélio Machado se recusa a entregar uma foto, porque justamente ele tinha sido cassado e nenhum deputado dos outros partidos tinha apoiado ali né, o partido dele. E aí ele se recusa da foto e o Partido Comunista vem, então, meio que pedir uma foto para ele ali, e ele se recusa também a entregar a foto para o Partido Comunista. Eles meio que obrigam ele, assim, por uma questão de militância, e nisso ele rompe, então, com o Partido Comunista. Já vinha um pouco desgostoso ali da atuação dele, né? Então ele vai romper, e aí até hoje, então, esse quadro lá na Assembleia não tem um buraco ali, né? Que é justamente digamos assim, a memória dessa ausência ali que o Dionélio se recusou, então, a deixar uma foto lá nesse memorial, né. E aí, então, ele se afasta da política, mais ou menos aí em 47, 48, e vai se dedicar, então, exclusivamente à trajetória de médico, né, e a trajetória de atuação dele no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Ele se afasta também da literatura, ele fica um pouco... os livros dele não estão sendo bem recebidos, ele não está conseguindo publicar aqui no Rio Grande do Sul, e ele foca, então, na trajetória dele, né, e em 1956 ele vai ser eleito diretor do Hospital São Pedro, né. E aí, nesse período, ele também se dedica de 46 a 56 a um projeto literário que vai ser a reconstituição da perseguição ali dos cristãos no Império Romano,
mais ou menos no Imperador Nero, né, em 1933, ali após a morte de Cristo, que é um projeto literário surreal, assim, que ele recria, né, o Império Romano com muita perfeição, assim, é incrível, e ele passa 10 anos escrevendo esse livro Deuses Econômicos, né. Então, daí em 1956, quando ele está justamente chegando o cargo de diretor de São Pedro, essa obra Deuses Econômicos, ele tenta publicar aqui no Rio Grande do Sul, é rejeitado pela editora do Globo, e aí ele decide então parar de tentar publicar, que entra numa espécie de proscrição literária, e essa proscrição vai passar 20 anos sem ele publicar nenhum livro, né? Então, ele fica 20 anos desaparecido enquanto escritor e vai se dedicar só à medicina, né? Ele vai até o Rio de Janeiro conseguir verba para o Hospital São Pedro, ele vai abrir uma sala especial para praxiterapia no Hospital São Pedro, né, que depois vem a ser, dá origem ali àquela sessão da Melanie Klein, enfim, que trabalha com essa coisa mais terapia por arte ali no São Pedro, né, ele, se eu não me engano, ele atua também na formação ali da comunidade da colônia Juliano Moreira, que é do lado de São Pedro ali, que é onde moram alguns familiares, assim, dos alienados ali do Hospital São Pedro. Ele tem uma série de atuação, assim, que ali como São Pedro, que ele vai ser muito reconhecido lá no hospital, né, tem uma placa em homenagem a ele, enfim. E aqui, então, daí eu vou puxar um pouco as conclusões. Ele vai passar 20 anos só escrevendo os livros dele, né, e são livros que ele não publica e só vão ser publicados nos anos 70. Então, digamos assim, a maior parte da obra dele foi publicada nesse período, metade da obra dele foi publicada nessa proscrição, né, então agora vou entrar naquele momento que eu faço, então, uma conclusão aí no que diz respeito à medicina e à literatura, né. Então, o Jonelli, ele comenta que a medicina e a literatura, se a gente pensa como uma carreira profissional, elas acabam colidindo justamente porque elas têm uma demanda muito grande de trabalho, né. No entanto, se a gente pensa a literatura como um objetivo meramente de criar uma obra, a preocupação meramente artística, né, escrevendo sem outra imposição, senão a que deriva da criação literária, então a medicina e a literatura se conciliam admiravelmente, né. Essa vai ser uma frase que ele vai falar numa entrevista, e ele vai então sugerir que a medicina ela permite que o artista mergulhe numa fonte inexaurível de correntes emocionais mais intensas, né? Justamente aquelas que vêm da doença e da morte, são aquela profundidade emocional da angústia, né? Justamente vai servir de material para as obras artísticas, né? E aí, então, se o objetivo da obra é criar uma vida, é criar uma espécie de natureza, então a medicina e a literatura vão contribuir imensamente, né, para estar fomentando, digamos assim, uma literatura que tem uma riqueza humana, né. E aí, agora, então, se a gente pensa essa definição que ele falou, né, da literatura usando essas profundidades emocionais, assim, da experiência da doença e da morte, né, como é que a gente pode encontrar na literatura dele? E a verdade é que muitos dos personagens dele passam por uma espécie de sofrimento, assim, angustioso, né? Como se eles fossem eles fossem martirizados na obra. E a obra quase que apresenta uma espécie de caso clínico, assim. Então a gente tem vários personagens, a grande maioria dos romances do John Elliot apresentam um processo que é uma descrição de um adoecimento, e uma boa parte apresenta uma espécie de cura no final. Então a gente tem, por exemplo, né, o Nazianzeno delirando com fome no centro de Porto Alegre, nos Ratos. A gente tem no final do Louco do Cati o personagem acreditando que ele vira um lobisomem, então tem uma espécie de delírio ali também. O Maneco Manivela, quando ele está paranoico, perseguido pela polícia, começa a cair os pelos dele da barba, começa a aparecer uns buracos, assim, então tem uma alopecia, né, acontecendo. Tem daí uma cena de uma operação
na garganta de um personagem nos Deuses Econômicos, que ele tenta recriar uma cirurgia, como seria na época lá de Cristo, né, que é muito legal essa cena dos Deuses Econômicos, uma laringotomia, né. Ele vai ter esse personagem Ascalon, que também começa a ficar meio alucinado. Tem a Tanaia, que ela se suicida no final do livro, ela também entra numa crise pessoal. Maria Alzira também, que começa a delirar e tem uma série de sintomas. A Dona Laura também, que imagina que está vendo os demônios, enfim. Estou fazendo um resumo assim só para elencar, né? Poderia cada um desses livros fazer uma análise bem alongada, né? Mas só para a gente ver que tem esse elemento, então, clínico, né, nas obras. Aí, percebendo, então, dentro desse conjunto, como é que a gente analisa o conjunto da obra do Dionélio? Ele tem 3 personagens que são mais solitários, no sentido de eles não terem uma comunicação do drama deles para um grupo, né? Então, esses personagens são o Naziazeno, o Louco do Cati e a Maria Alzira do Terceira Vigília, né? E eles acabam o livro deles numa espécie de repetição compulsiva daquele drama, ou então meramente com uma possibilidade de transformação, mas sem a transformação real, né? Por outro lado, a gente tem uma série de personagens que eles vão encontrar uma libertação do drama, né, emocional deles, sintomas que eles estão sofrendo. É o caso do Maneco Manivela, Lúcio Silvio, e outros personagens, né, o D'Artagnan, do Fada, o Vulturno, do Ele Vem do Fundão. E por que esses personagens conseguem se libertar dessa tragédia pessoal? Porque eles estão integrados em um grupo de pessoas, uma coletividade. E, curiosamente, quando a gente vai analisar esse grupo de personagens que o Dionélio está colocando ali ao redor, são profissionais liberais, no geral, humanistas. Então, tem um conjunto de médicos, de advogados, jornalistas, economistas, que, de certa maneira, dão uma orientação para o personagem, no sentido de, olha, está acontecendo isso, está tendo uma repressão, ou então está tendo uma crise econômica, né, ou então tu está passando por alguma questão de fome, ou tem que fazer um tratamento X, né, ou então ele tem um suporte de alguns militantes socialistas que dão, então, proteção, casa, enfim, suporte, algum dinheiro para ele. Então ele tem um grupo de apoio, né, composto por humanistas e socialistas, que permite que esses indivíduos traumatizados se curem, né. E além desse suporte material e dessas condições, assim, de apoio coletivo, eles promovem uma espécie de esclarecimento dialético das causas desses sintomas. Então, esses pacientes adoecidos que se curam, eles começam a compreender o que eles estão passando por via de uma série de ciências ou de conhecimentos humanos, de saberes. Então, a medicina, uma orientação jurídica, né, uma compreensão da história, uma compreensão biológica do próprio corpo. Eles começam, então, a entrar em contato com as humanidades, com as ciências, com os saberes práticos também, né, como o que fazer, como se comportar. Então, eles vão adquirindo um esclarecimento sobre a sua própria situação, né. Então, a gente pode dizer que a saúde vai se produzir numa análise prática coletiva, né, que surge de uma espécie de intervenção dialética de um grupo que vai auxiliar o diagnóstico de um sintoma que está presente no organismo social. Então, esses sintomas que o Naziazeno, que o Louco, que o Maneco Manivela estão passando, de certa maneira refletem um adoecimento da sociedade. A gente pode dizer que são sintomas sociais nesse sentido de que o martírio do protagonista do Dionélio é um martírio de um sintoma que está presente em toda a sociedade, né? Então ele está adoecendo ali por causa da sociedade. E a cura, ela vai se orientar não só pelos saberes e ciências e humanidades, mas com uma busca de retornar à força da natureza, deixar a natureza curar o paciente, né? Então, nesse sentido, a saúde, ela vem de uma espécie de retorno a uma ordem natural e deixar, digamos assim, o sintoma ele seria um desvio da ordem natural, né? E a cura, ela é, de certa maneira, encontrar, digamos assim, aquele fluxo da própria natureza, né, que estaria numa espécie de um retrato da fisiologia da história, do rosto da história, da estrutura social, né, que está, então, analisando onde é que está o desvio ali, a doença, digamos assim.
Nesse sentido, então, a literatura ela serve como uma compreensão das dinâmicas sociais e históricas, né, com personagens tipo. Então, por exemplo, a gente tem o mecânico, o advogado, o médico, né, são personagens tipo que estão orientando, digamos assim, a pessoa adoecida a compreender um pouco mais da história e da natureza, né. Vai, então, esse realismo do Dionélio procura mostrar a lógica desses processos sociais que estão acontecendo no organismo social, desfazendo uma ilusão de que é uma coisa irracional ou uma coisa inata do ser humano, né? Mas sim mostrando, olha, isso tem um sentido que está na história e que a gente pode desvendar, né? Então, nesse sentido, o realismo crítico do Dionélio contribui para uma saúde da consciência histórica, né? Uma saúde da nossa consciência mesmo, de perceber que a história vai mudando, tem uma dinâmica, né? E que não é uma coisa fixa, estável, né? Uma espécie de coisa rígida ali, mas que existe uma transformação humana acontecendo, né? E que a gente pode conhecer um pouco mais dessa transformação e dos caminhos para a cura por via da literatura, né? Então, só para concluir, daí em 66 o Dionélio começa a ser redescoberto, as pessoas ficam surpresas que ele está escrevendo livros há 20 anos, né? Começa uma espécie de campanha para a redescoberta dele nos jornais, os editores, mais ou menos início dos anos 70 até meados dos anos 70, ele tem, então, um processo de redescoberta e reconhecimento bastante grande, sim, começa a ser publicados os livros deles, esses manuscritos inéditos, né? E aí, então, tem, enfim, uma série de episódios da redescoberta dele, ele se tornando, então, um escritor já mais bem aceito, sendo muito entrevistado, enfim, aparece na Feira do Livro, anda pelo centro de Porto Alegre, se torna alguém mais, que as pessoas associam mais como um escritor mesmo, né? Ele vai falecer, então, em 1985, né, por conta de um acidente que ele acaba fraturando um osso, no processo ali de hospitalar, de operação, ele acaba pegando uma infecção, eu acho que dá uma espécie de sepse nele, e ele vai falecer, então, em 1985, e a partir de 86, então, surge o arquivo literário do Dionélio Machado, se publicam mais originais, e aí, então, se guarda muito desses documentos, né, que acaba se preservando aqui, por exemplo, fotos do Ciro Martins com o Dionélio Machado, ali em frente ao edifício Sulacap, né, um Ciro Martins também, que foi médico, psiquiatra, ali uma outra foto do Dionélio com o Ciro um lançamento de um livro, e uma foto do Dionélio com o Ciro na praia, eles eram bem amigos, assim. Então, se não fosse o arquivo, a gente não teria esses registros, né, só para, então, né, afirmar assim, um pouco a importância do arquivo. Daí, desde então, tem um processo mais de reedição de livros inéditos, finalmente o Dionélio sendo um pouco mais reconhecido, né, e a gente chega, então, ao momento de hoje aí, com essa luta pela preservação da casa do Dionélio Machado ali no Petrópolis, e esse, né, esse momento mais atual, assim, que a gente está, então, defendendo um pouco, assim, a memória do Dionélio e a importância dele para a nossa sociedade, né, uma figura que foi tão perseguida, tão desconsiderada e que tem uma importância muito grande para o nosso estado, né, para nossa cidade, para o nosso país, para a América Latina, inclusive, né. E era isso, pessoal. Desculpa passar um pouco aí a palestra, mas tentei aí dar conta da vida e obra do Dionélio, esses aspectos da medicina. Jonas, muito obrigado por essa cronologia maravilhosa relacionada ao Dionélio Machado, e provavelmente muitas dessas situações desconhecidas por todos nós. Isso mesmo. Agora, nós gostaríamos de dar a palavra ao Valdomiro Manfroy, depois ao Sérgio de Paula Ramos, que se manifestaram como querendo dar suas opiniões ou fazer perguntas. Bom, muito obrigado, Jonas, pela tua viagem maravilhosa, dessa relação entre saúde, sociedade e literatura. Uma das coisas que me intrigaram muito das minhas pesquisas sobre médicos e escritores
foi um dia que eu me fiz a pergunta: por que Quaraí produziu ao mesmo tempo Leonélio Machado, Ciro Martins, Rita Ripoll e Valdemar Ripoll? Bom, eu então mergulhei de tudo que foi maneira. Não vou dizer aqui o que eu encontrei. Fiz um ensaio sobre Ciro Martins e lá talvez tenha encontrado a explicação. Assim, a vida é tão... Só a literatura consegue entender o ser humano. E a medicina junto, claro. Leonélio Machado, eu nunca imaginei, foi a primeira vez que eu vi que ele era do Partido Republicano. Sempre achei que ele fosse Maragato, porque eu fui muito ligado ao Ciro Martins, que era Maragato. Então, o Valdemar Ripoll era Maragato, a Lília Ripoll é Maragato, né? E a última imagem que eu tenho na minha vida, que nós fomos no velório do Sérgio Freitas e encontrei o Ciro Martins e o Leonélio Machado conversando num canto e eu me agreguei a eles. Assim, representou a história do Rio Grande do Sul nas suas complexidades. A obra de Leonélio Machado, como literato, ela faz parte do patrimônio que começou em 1919 na Faculdade de Medicina, então da Faculdade de Medicina e Farmácia do Rio Grande do Sul, quando foi criado o Centro Acadêmico e a revista para publicação de artigos, e que daí surgiram os escritores médicos. Em 1937, quando ele se formou junto com Ciro Martins, especialização no Rio de Janeiro, eles foram os condutores do que hoje existe, do que tu estás fazendo. Uma obra maravilhosa que é a literatura e a medicina, porque ambas lidam do que é do mais sagrado do ser humano, o humano. Parabéns. Muito obrigado, Valdomiro. Sérgio Paula Ramos. Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao nosso diretor cultural, Marrone, por ter nos trazido o Jonas, uma pérola de uma noite muito gostosa, uma apresentação magnífica, Jonas, gostei muito. Né? E é uma apresentação que me toca de perto, porque na minha formação de psicanálise, eu fui aluno do Paulo Machado, filho do Leonélio, e fui supervisionado pelo Ciro Martins. Então, você falou de uma turma que eu conheci vivamente. Né? Nós estamos comemorando esse ano os 90 anos dos Ratos, né? Se não me falha a memória. Né? E os Ratos traz uma temática que é periférica no livro, mas ao mesmo tempo é central, que está extremamente atualizada nos nossos dias pela questão das apostas. Nazianzeno namora a salvação mágica através do jogo, para pagar todas as suas dívidas. Né? E hoje, milhares de brasileiros estão submetidos a essas bets, isso e aquilo, no mesmo caminho do Nazianzeno. Então, eu acho que é um livro que faz hoje, agora, este ano, 90 anos, e que é extremamente atual. E você nos brindou com uma síntese muito bonita sobre o Leonélio. Né? Leonélio e o Ciro trabalharam juntos no São Pedro. Você não citou, mas uma outra pessoa que fazia parte dos saraus musicais era o Paulo Guedes, né? Que fazia parte dessa turma. Né? Então, olha, você está de parabéns, nos proporcionou um início de noite muito gostoso. Muito obrigado, Sérgio. A Luísa Schutte. Bom, o que eu tenho... Eu atendi o Leonélio, ele morava no Sulacap, né? Na época que ele estava morando, tu não chegasse a mencionar, falou no Sulacap, mostra ele desfilando ali, mas ele tinha um apartamento lá e uma biblioteca. E eu me lembro que tinha uma menina que estava
ele já estava com uma certa confusão mental naquela época, mas ela estava tentando, não sei se tu mencionaste, mas em todo caso ele tinha fibrilação auricular, ele tinha um problema de arritmia cardíaca, né? Mas muito obrigado, deu uma dimensão maior do que eu tinha já com relação ao Dionélio e ao Paulo. Paulo Belmonte Abreu e depois Germano Bonó. Muito boa a apresentação. Eu conhecia ele de vários pontos, desde a história de Quaraí, depois vindo aqui, mas eu gostaria, se pudesse, eu não sei se tu vai conseguir dar uma síntese mais digamos, do legado intelectual dele, porque até eu tenho um livro assinado por ele História Biológica, História Biológica do Crime. Essa foi a tese dele de doutoramento, que tinha muito conteúdo de mecanismos biológicos de doenças mentais, né? Depois ele teve essa fase grande de fundação, até participar da fundação, divulgação da psicanálise, mas as obras finais, elas são muito mais, seria assim, de uma psicologia social, ou de uma, digamos, entendendo as doenças mentais como fenômenos de expressão de uma sociedade, né? Nessas três fases, eu fiquei perdido, assim, ó. Ele chegou a recusar os anteriores, ou como é que ele integrou? Porque a minha impressão é que nessas obras finais ficou mais uma visão mais social da saúde mental do que aquelas anteriores biológicas, ou se existe algum resquício, ou alguma integração dessas duas fases anteriores, a psicodinâmica e a biológica, e depois a social. Uhum. Ele acreditava que a ciência nunca daria, e nem a filosofia daria conta de resolver, digamos assim, o grande enigma do universo, do cosmos, né? Então, apesar de ele depositar muita fé na ciência, ele guardava, de alguma maneira, uma espécie de mistério, assim, que a arte buscava sondar de alguma maneira, mas nunca esgotar. Então, quando ele, apesar de ter um aspecto super científico na obra dele, esse tema da natureza e do mistério, assim, do ser, digamos assim, uma coisa mais filosófica, metafísica, sempre ronda alguns momentos da literatura dele, que são um pouco mais especulativos, assim. Então, eu acho que esse seria, digamos assim, um fio condutor que a gente poderia balizar ali, apesar de ter várias ciências e posições assim que ele adotava. Eu acho que sempre tinha um momento meio desse enigma assim do ser, da natureza, do cosmos, que permanecia ali, que ele acreditava que não era possível responder, né? Então acho que a literatura ela propõe uma sondagem, mas ele dizia assim que essa sondagem ela é montada de fantasia. E aí seria um pouco meio uma loucura a gente acreditar que essa fantasia, que a gente está montando, digamos assim, um prédio em cima de uma fantasia, né? Ele tinha noção de que isso era tudo só uma sublimação, digamos assim, do artista e nossa, né, também. Germano Bonó. Jonas, eu gostei muito de te ouvir, de escutar o que tu falasses aí sobre o Dionélio Machado. E queria só te deixar uma solicitação, um pedido específico. Eu, há um tempo atrás, fazia política praticamente a vida inteira, e quando tive uma oportunidade no Congresso Nacional, em Brasília, eu fiz uma série de pronunciamentos sobre médicos políticos do Rio Grande do Sul. E um dos discursos foi sobre Dionélio Machado. Foi em 2010, isso. Eu não tinha muitas condições de fazer uma boa pesquisa, um bom trabalho em relação a ele, mas fiz o discurso e está inserido dentro dos anais da Câmara. Eu gostaria, se em algum momento tu dedicasse um tempo só para dar uma olhada nesse trabalho, que
de 2, 3 páginas, que ficou registrado lá, se eu cometi algum impropério, algum erro, algum equívoco, né, quando tentei fazer isso. Contei com a assessoria que trabalhava comigo, com o pessoal que trabalhava comigo, mas ainda assim acho que posso ter falhado. Depois, se eu puder te passar esse discurso sobre Dionélio Machado, eu gostaria de ouvir a tua contribuição. Obrigado. Claro, vai ser um prazer. Alguém mais gostaria de se pronunciar, comentar, perguntar? O Germano podia passar para nós também as 3 páginas dessa que foram publicadas. Eu acho que isso aí é uma das maneiras de nós nos comunicarmos e trocarmos figurinhas. Muito obrigado. Com prazer, até posso te passar isso. Eu tenho a lista dos colegas de quem eu citei, que fazem parte vão para a Câmara de Deputados, como o Brito Velho, o Carlos Barbosa, o Edmundo Berchon Desertarts, Eliseu Paglioli, Fernando Abbott, por aí se vai. São colegas, é um livreto que, quando dava brecha na sessão, eu pedia para escrever a história dos médicos políticos do Rio Grande do Sul. Posso passar? O Achute que pediu, né? Sim. Tá. Eu acho que os outros vão estar. Tem mais gente interessada aí também. Muito bem. Mais alguém? Jonas, foi um prazer enorme ter a tua presença à distância, mas a tua presença e os teus conhecimentos. Eu só gostaria de fazer um comentário que eu tive a oportunidade, nessa época que o Dionélio Machado morava no edifício Lacap, por intermédio do Paulo Machado e da Amanda, filho e nora, né, que nós éramos todos lá do João 23, e eles me chamaram para atendê-lo e eu fiquei atendendo clinicamente, porque ele tinha alguns problemas digestivos, por algum tempo. Então eu frequentei e tenho vários dos livros dele com assinatura e dedicatória, e eu me lembro que ele passeava naquela sala grande do apartamento, e no meio da sala tinha um pedestal. E o pedestal tinha uma Divina Comédia permanentemente aberta, e de vez em quando ele passava ali, dava uma olhada e recitava em italiano, e voltava, ia de novo. Quer dizer, e uma figura muito interessante. Muito obrigado pela tua participação e pela ilustração que nos dás e nos destes de tudo isso que, para nós todos, sem dúvida nenhuma, é de uma satisfação muito grande por rever e glorificar, digamos, essas figuras que, de repente, ficam um pouco esquecidas e que elas são muito importantes na vida médica, na vida do Estado e para nós mesmos. Muito obrigado e obrigado a todos vocês pela participação, né? E até uma próxima terça-feira do mês que vem. Até Muito logo. obrigado pelo convite, foi um prazer imenso conhecer vocês. Até mais. Tchau.